Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se ainda não são subscritores, então por favor subscrevam, ativem o sininho com todas as notificações. Bora aí malta, rumo aos 1000 subscritores. Eu sei que ainda faltam mais de 600 subscritores para chegar aos 1000, mas maltinha, pá, nada impossível. Por isso, vamos lá malta, então no vídeo de hoje malta, vamos ver aqui um videozinho sobre a Ponta Rábida. Para quem não sabe, a Ponta Rábida é a última ponte que atravessa o Rio Douro. E essa ponte liga a cidade do Porto à cidade de Vila Nova de Gaia, num local bastante próximo à foz do Rio Douro. E sem mais demoras, malta, vamos então para o vídeo. Ponta Rábida sobre o Rio Douro no Porto. O Rio Douro, o rio que banha com o seu caudal, ora calmo e inofensivo, ora irrequieto e traiçoeiro, uma das mais lindas regiões do país, tem sido desde tempos imemoriais um desafio ao engenho e à perseverança do homem na sua eterna luta pelo domínio das forças da natureza. Aqui começa bem com o Rio Douro, um rio calmo e inofensivo, ora irrequieto e traiçoeiro. Quando diz irrequieto e traiçoeiro tem muito a ver com especialmente as zonas mais para o Douro em si, para a região do Douro, em que nos tempos em que para transportarem o vinho do Porto vinham naquelas caravelas e claro, o pessoal que vinha nas caravelas passavam por zonas onde havia muitos rápidos, ou seja, as águas do rio eram tão rápidas que eram capazes de virar qualquer embarcação ao contrário. O local da construção da ponte. Ei, olha que diferença! Jesus, mas vejam bem a diferença, malta. Eu vou por aqui no Google e vou mostrar já a vocês para verem a diferença. Vejam bem! Que diferença, manos! Que diferença, manos! Vamos lá continuar. A maqueta da ponte. Isto é a maquete da ponte. Mas deixem-me dizer-vos aqui uma coisinha, malta. Antes de terem construído a Ponta Rábida no Porto, fizeram uma outra ponte igualzinha, mas claro, um bocadinho menor. E essa ponte foi uma ponte teste para a construção da Ponta Rábida. É claro, o que eu estou a falar é da ponte que existe, acho que separa Carrazedo de Anciães de Alijó. E claro, vocês já viram essa ponte nos meus vídeos que eu fiz lá no Douro. Para quem não se recorda, eu vou aqui mostrar-vos uma fotografiazinha. Vejam bem. Muito parecida com a Ponta Rábida. Claro que num comprimento menor e também largura obviamente menor. Os terrenos de natureza granítica do lado do Porto e de saibro e rocha alterada do lado de Vila Nova de Gaia obrigaram a fundações a muito maiores profundidades do que as previstas, até se encontrar um terreno com a resistência suficiente para suportar a tensão de 10 kg por centímetro quadrado. E não é a força que eles estão ali a exercer para levantar aquela pedra. Houve a necessidade de construir 2 muros cais, um na margem direita, o outro na margem esquerda, de modo a aumentar a largura das avenidas marginais do Rio Douro junto da ponte. Construção do muro de suporte de acesso ao viaduto norte da ponte. O viaduto norte, que ele está a querer dizer, é a margem direita do Rio Douro. Ou seja, lado do Porto. E junto da construção da ponte, existia uma instalação fabril cuja chaminé era necessário 5. demolir. A Engenharia Militar encarregou-se dessa missão com pleno êxito. Antes do 25 de Abril, para demolir qualquer coisa, tinha que ser a Engenharia Militar a tratar dessa demolição. Mesmo que fosse, por exemplo, vamos supor, vocês hoje em dia, claro que vemos demolições de prédios para que possam ser construído um outro prédio com mais resistência ou outro tipo de habitações. Claro, se um prédio que existe nos dias de hoje, se tivesse que ser demolido antes do 25 de Abril, tinha que ser a Engenharia Militar a tratar da demolição do mesmo.
Construção do viaduto do lado norte. Aspecto das cofragens. A prepararem as armaduras, os ferros. Corte e soldadura. E menos aquilo. Vocês veem aquela máquina. Está boa aqui, puxando um bocadinho atrás. Esta máquina aqui. Não sei se vocês estão a ver. Não. Aquilo, malta. Se vocês trabalham ou querem trabalhar na construção civil, especialmente na parte que dedica à construção ou renovação de espaços, como casas, etc. Vocês, gente, se forem a fazer o corte de ferro, mentes, só vos digo uma coisa. Não metam a vossa mão ali. Tipo, aquilo, vocês viram parte de ferro. Se vocês meterem a vossa mão, se a vossa mão estiver sem querer ali e vocês ou puxarem ou carregarem, agora neste caso, carregarem no pedal para cortar o ferro, vocês estáis sujeitos a ficar sem os dedos da vossa mão ou até sem a vossa mão. Corte e soldadura de ferro para as armaduras. Opa. Bloco para o assentamento do cimbre metálico. Ali estava a trabalhar de cimento. Estão a preparar o cimbre A metálico. construção do cimbre, formado por caixões metálicos com o comprimento variando entre 14 e 15 metros e com pesos que atingiram as 30 toneladas, foi realizada em oficina. Para quem não sabe, que eu estou a referir tipo um cimbre metálico, é um cimbre, ou seja, um grupo de caixões que são montados em arco para a construção de pontes ou para fazer construções que envolvam, por exemplo, suportes de arcos. Vemos aqui os primeiros caixões do cimbre assentes no Aí está. bloco do lado norte. Prepararem para fazerem o A arco da montagem ponte. do tramo central do cimbre foi feita numa barcaça apropriada, a Marieta, junto do cais de Vila Nova de Gaia. Para a montagem dos cabos de amarração do cimbre, vemos aqui a execução dos terminais dos mesmos cabos. Montagem dos cabos de amarração. Esta parte deve ter sido mais complicada de todas. Que era transportar um bocado de um lado ao outro do rio. Pormenor da amarração. Não, a levar até ali, até às gruas. Mas vejam bem, mas... Eu nem quero imaginar o medo que os trabalhadores tinham para subirem ali a zona do arco até o local onde estão as gruas. Entretanto, o tramo central do cimbre encontra-se pronto para A Ponta Luís, quando antigamente ainda passavam carros no tabuleiro superior. Começa a viagem do tramo central do cimbre. Isto é o início de uma das fases mais espetaculares da construção da Ponte da Arrábida. E malta, a Ponta Rábida foi construída na década de 1960. E para este pequeno filmezinho, a qualidade de imagem nem sequer está má, até está muitíssimo boa. Está muitíssimo boa para a época em que o filme foi produzido. Já a época dos anos 60 já produziam filmes de alta qualidade, pá. Com qualidade de imagem espetaculares, pá. Tipo O Bom, o Mau e o Vilão de Clint Eastwood e muitos outros filmes de estilo western. Nas décadas de 60 ficou muito marcada por filmes western. Olha aí a maquete com os estudos para se ver
Dá-se início os pesos, aos trabalhos etc. para a elevação da enorme peça metálica. O público No elétrico. acorreu interessadíssimo, em grande número, para observar esta importante fase da obra. As bombas hidráulicas. A grande estrutura metálica, com cerca de 78 metros e 500 toneladas de peso, 500 já toneladas. tem o apoio da barcaça. Ou seja, basicamente 500 quilos. As barras para a elevação do tramo central eram retiradas sucessivamente por cada subida de 95 centímetros. Os trabalhadores ali a serem içados até ao tramo central ali do Simbre. Um grupo de técnicos O pavilhão Rosa acompanhar Mota a no manobra, Porto. subindo para o próprio tramo central. Malta, sei que muitos agora podem estar já, não é Rosa Mota, é Super Boca Arena, não, malta. Para mim será sempre das duas uma. Ou só Pavilhão Rosa Mota ou Palácio de Cristal. Tipo, é como aquele pavilhão em Lisboa, ou Altice Arena. Para mim será sempre Pavilhão Atlântico. Para mim nunca será nem Mel Arena, nem Altice Arena, nem seja o nome, a arena que for. Do Cimbro. Aí o cais do lado do Porto. Enquadrada em linda paisagem, a Ponte da Arrábida viria a ser uma das mais belas do país. Vejam bem, uma das mais belas. Mais belas do país são a que está em carreiras residenciais, a Rábida e a Ponte 25 de Abril. Para mim são, aliás, a 25 de Abril e também há uma ponte em Mirandela, a ponte de Eja, dentro dos rios, de Penafiel. Também é parecidíssimo, é igualzinha a uma ponte que há na Régua, por isso para mim, minha gente, as 6 pontes que eu disse são para mim as 6 pontes mais belas do país. Terminada a principal fase da elevação do tramo central, os técnicos e operários da obra mostram a sua satisfação pela tarefa cumprida. Tarefa cumprida. Eis o Cimbro completo, com o vão de 258 metros, Vejam bem, a flecha de 50 metros e o peso de 2.100 ainda falta. toneladas. Terminado o Cimbro, dá-se patas. A flecha, eis o Não, ainda falta este lado aqui. Cimbro completo, com o vão de 258 metros, a flecha de 50 metros e o peso de 2.100 toneladas. Terminado o Cimbro, dá-se início à betonagem da primeira costela do arco. O Betonagem. método construtivo adotado foi o de duelas totais na altura com comprimento variável. Mas a Uma vez betonagem. construídas todas as aduelas, procedeu-se à blocagem das articulações, incluindo as das nascenças, deixando apenas em funcionamento a articulação do fecho. Mas, malta, a betonagem é a parte mais lixada de qualquer obra, seja do que for, malta. Eu que já trabalhei na construção civil, eu sei muito bem o que isso é. Para fazer a betonagem, que é, o processo é muito igualzinho ao fazer o cimento, mas claro, tem-se que colocar um bocado de fibra para aquilo misturar muitíssimo bem e tem que levar mais. Pá, tem que levar mais cimento e areia do que água. A execução da obra
foi acompanhada por ensaios e observações do funcionamento estrutural, os quais foram realizados pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Não. Olha ele, olha este a fazer os desenhos. Para fazer o corte e por aí fora. Entretanto, inicia-se outra fase importante, o descimbramento, isto é, a descida do apoio metálico que serviu para a execução da primeira costela do arco. Agora falta, como disse há pouco, o outro lado. Isto aqui foi uma bela construção, mano. E malta, e naquela altura, pá, Eis a primeira bolacha. mesmo malta, naquela altura, mas eram trabalhadores que sabiam fazer as coisas, eles faziam e ficava tudo concluído a 100% perfeito. Pá, claro, na altura também não era as empresas de construção civil não eram obrigadas a ter engenheiros disto, engenheiros daquilo. Claro que tinham que ter sempre pá, engenheiros e pessoal formado em mestrados para este tipo de trabalhos. Ao contrário de hoje em dia, pá, qualquer um consegue ter uma formação completa nessa área e sair da formação, pá, sem saber fazer as coisas. Pá, mas também, claro, que só trabalha mesmo como engenharia. Mas também hoje em dia só se trabalha em engenharia de construção civil quem tiver notas muito aceitáveis para se poder trabalhar nessa área. Se bem que na mesma hoje em dia há quem tire na mesma essas boas notas e não saiba fazer as coisas. Mas antigamente eles dedicavam-se a 100% a fazer a construção, fosse do que fosse. De apoio a ser retirada. Avançar. De 15 metros. Aqui. Da maneira como eles se comunicavam de um lado, uma margem à outra. Finalmente, a grande massa metálica de 2.100 toneladas terminar o seu passeio de 15 metros. Mas na altura até festejavam quando conseguiam concretizar um trabalho bem feito. Segunda costela do arco. Para a batonagem da segunda costela do arco. E vejam bem aquilo, ó. Tudo para a batonagem. Vejam bem, malta, se na construção, pá, de um complexo se precisam de pelo menos, no mínimo, 8 a 10 trabalhadores para fazer a massa de cimento, seja para pôr nas paredes, ou seja para a batonagem. Eu nem quero imaginar que para apontar rápido, deve ter sido para aí para 20 ou 30 pessoas de cada lado da ponte para fazer isto tudo. Este aqui ficavam a ver se os baldes andavam para a frente ou para trás.
o arco já quase terminado. Aqui já é a fase final da ponte. Agora fazendo o tabuleiro superior. A construção do tabuleiro da ponte. O único tabuleiro da ponte. Aspectos da betonagem do tabuleiro. Esta betonagem foi executada continuamente. Aliás, e pode-se dizer na mesma tabuleiro superior, já que o arco pode ser considerado uma espécie de tabuleiro inferior, já que nos dias de hoje há uma empresa junto à Ponte da Rábida que fazem visitas guiadas à ponte. Claro, e os turistas, quem quiser participar numa visita guiada, vai subir mais ou menos até ao meio de uma costela do arco. Bom, trabalhos. Ao contemplarmos esta grandiosa obra, devemos invocar o esforço dos nossos antepassados na resolução dos problemas para a travessia do Rio Douro no Porto. É isso mesmo. Assim, como esta gravura da época nos mostra, existiu uma ponte denominada Ponte das Barcas, por o seu tabuleiro medindo 1000 palmos assentar em 33 barcas. Foi inaugurada em 1806. Depois foi erguida em 1842 uma bela ponte pêncil de linhas elegantes, medindo 170 metros de comprimento. E nos dias de hoje, o que resta desta ponte pêncil são os dois pilares de cada lado da ponte. Esta ponte era iluminada a petróleo quando não havia luar. Para substituir a ponte pêncil, que durara mais de 40 anos, foi construída a ponte Luís I pelo custo de 369 contos e inaugurada no ano de 1886. Pois é. Malta, não é ponte Dom Luís, é ponte Luís I. Era para ser chamada Dom Luís I, mas como o rei baldou-se à inauguração, então o D de Dom Luís apagado. Finalmente, e para a glória da engenharia portuguesa, eis a Ponte da Rábida, que atualmente tem o maior arco de betão armado do mundo, com a corda de 270 metros e a flecha de 52 metros. O comprimento total da ponte é de 615 metros. A sua execução foi realizada exclusivamente por técnicos e operários portugueses e a Junta Autónoma de Estradas orgulha-se por ter contribuído com esta obra no enriquecimento da rede rodoviária nacional. Vejam bem, só portugueses. Agora hoje em dia, para fazer uma ponte é preciso ir buscar o quê? Pessoal da Espanha, pessoal da Bélgica, pessoal da Alemanha, ou seja, vão buscar tudo a qualquer canto e muitas vezes, é pessoal que vem para cá, não sabem o que há de fazer para construírem, por exemplo, uma ponte. Não sabem o que fazer no aspecto de, por exemplo, de não saberem falar inglês e muito menos o português. Mas que essa é uma das maiores coisas que ainda vemos por nosso Portugal fora, é pessoal estrangeiro que vem para Portugal, que quer trabalhar, mas que não sabem falar português e muito menos o inglês. E claro, depois chegam cá, acabam por não ter a sorte de conseguirem trabalho, por não saberem falar uma dessas duas línguas, especialmente o português. Agora, claro, se souberem falar espanhol, ainda vai lá. Nós portugueses geralmente percebemos um pouquíssimo do espanhol. E bem, malta, este foi aqui um videozinho, um reactzinho aqui sobre a construção da ponte da Rábida. Malta, quero saber o que é que vocês acharam, por isso deixem as vossas opiniões como sempre aí nos comentários e vemo-nos no próximo vídeo.